Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é explicar uma parábola de Nosso Senhor. A parábola do joio e do trigo, ou como podemos dizer também da cisânia e do trigo. Primeiramente temos que ver que Jesus Cristo, quando explicava, a doutrina da igreja, quando Jesus Cristo anunciava o reino de Deus, ele conseguia de uma forma assim maravilhosa, conseguia se adaptar muito bem ao seu público. Vendo aqueles a quem estava se dirigindo, ele conseguia então entrelaçar, um grande modo de anunciar a boa nova, de tal maneira que os seus interlocutores entendessem. Então, por isso que Jesus Cristo, muitas vezes, utilizava as imagens, utilizava as histórias, de uma forma assim, muito didática, e, por sua vez, também utilizava, então, as parábolas. E, muitas vezes, os apóstolos, mesmo que Jesus estivesse explicando em parábolas, mesmo assim, muitas vezes eles não entendiam completamente. Então, Jesus, a eles, explicava separadamente o sentido profundo, de cada uma das parábolas. Então, a parábola do joio, a parábola do joio e do trigo, ela toca algo assim um pouquinho quase que incompreensível para nós, que é o problema do mal no meio do mundo. Todo o joio, que está espalhado, toda a cisânia, que está espalhada no mundo, nós mesmos, às vezes cometemos o mal e produzimos o mal pelo pecado, Então é algo assim que nos chama muita atenção, Muitas vezes a gente não consegue entender o porquê do mal, Por que o mal existe, por que eu, talvez até nos anos passados da minha vida, pois cometi também tanto mal e agora, graças a Deus, estou aqui do lado de Nosso Senhor, buscando o bem, mas eu talvez fiz muito mal às outras pessoas, e, enfim. Então, isso pesa no nosso coração, A maldade do mundo, Nós vemos pessoas que são más, como há interesse, por trás da riqueza, interesse por trás do poder, E nós vamos vendo que tudo isso existe, E quanto mal não faz aos outros. Então, diante de tanta maldade, nós nos perguntamos o porquê.
Então, talvez por esse motivo que Jesus Cristo resolveu contar-nos esta parábola, né? Para que talvez entendêssemos um pouquinho mais, né, do bem e do mal. Quando eu falo do mal, eu não estou falando aqui do mal que nós produzimos na nossa imaginação, né? Porque muitos problemas que nós temos, muitas dificuldades que nós temos, não são reais, são imaginárias. São José Maria, quando falava desses problemas pessoais de cada um, ele dizia que esses 95% dos problemas são imaginários. Então somos nós que criamos, né? Principalmente quando nós temos algo real que pode, assim, depois se desenvolver de uma forma muito rápida. Então nós projetamos o futuro, ficamos ansiosos, ficamos preocupados e aqui ocasionamos, vemos o mal que é irreal, ainda não existe. Então quando eu falo do mal, eu falo do mal que existe, o mal que é real e está à nossa volta, né? Então, primeiramente, o joio, né? O joio ou a cisânia. É bom ter presente que isso é uma plantinha, né? Uma planta má que nasce junto com a boa semente, né? E justamente, lógico, o bom agricultor, quando Jesus falava isso para os agricultores, eles entendiam perfeitamente, porque eu acho que era uma batalha contínua deles, né? Como hoje em dia também na agricultura, de você matar os bichos, matar as ervas daninhas antes que elas se intrometam na boa agricultura, né? Me parece que isso, né? Me parece algo muito, muito normal, né? Então, a erva, o joio e a cisânia existem e nascem dentro da boa semente, da boa plantação. Então Jesus diz assim: um homem tinha semeado boa semente no seu campo. Então a semente, ela é sempre boa, porque essa semente, ela vem de Deus. Lembram daquela outra parábola, a palavra do semeador? Em que a semente, que é boa, cai em 4 tipos diferentes de terrenos, né? Um terreno árido, um terreno que tem pedras, um terreno em que há uns espinhos, né, que vão sufocando depois a semente e depois a terra boa. Mas Jesus diz assim, é uma boa semente. Então é Deus nosso Senhor que está semeando. Tanto que ele diz, em particular, que essa boa semente é a palavra de Deus, a Escritura, né? Aquilo que Deus nos ensina, né? Então isso é a boa semente, e sempre é boa. Então essa boa semente foi espalhada, né, durante o dia, o trabalho acabou, os homens foram descansar no final do dia, e na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então aqui Jesus diz uma coisa assim muito clara, deixa muito claro uma coisa, né, que toda maldade, todo joio, não é produção dele, porque Deus nunca pode produzir o mal, plantar o mal, né? E Deus também, ele não pode gerar o mal, não pode querer o mal, isso não faz parte da essência, lógico, é que Deus é bom, né? O próprio Cristo dizia, uma vez comentaram isso a Jesus, né? O Senhor é que é bom. Não, Jesus dizia, não, eu não sou bom. Bom é meu Pai, né? No sentido assim, filiação divina, né? Bom é meu Pai. Então, Deus é bom. Então, o inimigo que planta o joio.
Bom, então, esse inimigo, ele, de uma forma assim muito clara, é o demônio, né? É o demônio que quer nos separar de Deus, é o demônio que coloca inveja dentro do nosso coração, é o demônio que quer que nós sejamos egoístas, é o demônio que faz com que as pessoas briguem, é o demônio que faz com que haja cisão nas famílias, quando uma família está tentando se unir, ele tenta, de qualquer maneira, destruir aquela família, né? Então, é ele que vai minando o homem até que consiga, né? E nós, lógico, com a graça de Deus e por termos uma boa semente, nós vamos lutando contra essas investidas do inimigo. Então é bom ter isso claro, né? A maldade não é própria de Deus. Daí a gente pode perguntar assim, puxa, mas tem tanto mal no mundo? É só ligar a televisão, né? É só acessar o seu celular. As notícias que chegam todos os dias, dificilmente chega uma notícia bem positiva, né? Nossa, tem que ficar catando aí uma boa notícia. Normalmente são notícias más, né? Mas são notícias reais, não são imaginárias. Então Deus, nesse caso, ele não quer o mal, mas ele permite o mal. Isso que é muito difícil de entender. Se essa parábola foi expressa por Nosso Senhor, né, dessa maneira, é que ele já estava contando justamente que esse mal estaria no meio de nós. Então, para nós é muito difícil entender isso, né? É muito difícil de compreender. Nós gostaríamos que Deus já resolvesse esse problema, que Deus não deixasse que o mal se proliferasse, né? Nós gostaríamos muito que isso se resolvesse logo, né? Mas a coisa evolui. Por quê? Porque Jesus disse assim, que o joio, ele diz assim, que o trigo cresce e dá fruto, mas também o joio, né? Então veja só, Jesus já deixou claro o assunto, que nós vamos conviver com o mal. Nós damos fruto, você dá fruto? Você dá muito fruto de santidade. É o que mais nós insistimos aqui para vocês, né? É mais nós pedimos a vocês que sejam santos, que sejam pais exemplares, que sejam educados em casa, que deem bom exemplo, que ensinem bem os seus filhos, depois que amem as suas esposas, né? E estamos sempre insistindo no mesmo, que sejam bons trabalhadores, bons profissionais, deem exemplo no seu trabalho profissional, termine bem as coisas, virtudes que vocês podem adquirir no trabalho, né? Então estamos sempre falando isso. E, logicamente, desde que nós começamos a ouvir tudo isso na obra, no Opus Dei, até os dias atuais, nós dizemos para nós mesmos, puxa, graças a Deus, eu cresci, eu estou dando fruto. Então, nós somos o trigo. Somos o trigo. Por mais que talvez você possa dizer de si mesmo, puxa, mas que pouca coisa eu sou, né? É tanto pecado, tanta coisa ruim que eu já fiz, e hoje em dia também não consigo me desvencilhar dos meus vícios. Muito bem, mas de qualquer maneira você é um trigo, né? Que está lutando para ser um bom trigo. Bons frutos, né? Então estamos crescendo, né? Pensa assim, o mundo como um todo, né? Há muitas pessoas que hoje em dia realmente estão muito próximas de Deus, melhoraram na vida, cresceram diante de tantas circunstâncias, e essas pessoas estão dando muito fruto, no mundo como um todo, né? Mas o joio está ao nosso lado. Não dá vontade de você pegar esse joio, né, e já dar uma cortadinha assim nele?
né? Vamos arrancar esse joio de uma vez, né? Está atrapalhando tanto a nossa vida, né? E o melhor seria já resolver esse assunto, vamos acabar com esse assunto. De fato, nós gostaríamos de fazer isso, né? Mas essa ideia foi a ideia também dos empregados. Olha só que interessante. Os empregados do pai vieram e disseram: Senhor, não semeastes bom trigo no teu campo? De onde veio então o joio? E o homem respondeu: Foi o inimigo que fez isto. E eles disseram: Senhor, quer que nós vamos ao campo e arranquemos o joio agora? Lógico, eu acho que se você se coloca na posição do agricultor que fez, pô, imagina, trabalhou pra caramba, né? No dia ensolarado, sofreu para burro, e de repente aparece uma maldade, né? Aparece o joio. O que mais que você quer fazer, né? Eu quero lá arrancar esse negócio. Eu eu não suporto mais essa erva, essa cisânia na minha agricultura, né? Porém, o Nosso Senhor diz assim, que é perigoso que no momento em que vocês forem arrancarem o joio, poderiam arrancar também o trigo e assim perder toda a colheita. Então não é o caminho, não é o caminho de você, assim, de uma forma violenta, arrancar o joio. Então Jesus diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. Isso para nós é difícil puxa vida, deixar o mal ao nosso lado, né? No tempo da colheita, direis aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o para queimar, e recolhei depois o trigo no meu celeiro. Bom, quando Jesus fala dessa colheita, é a colheita final, é a colheita do momento da segunda vinda de Cristo, né? Do juízo final. Então, nesse momento, Deus vai separar, né? Depois Jesus vai explicar essa parábola, ele vai dizer que são os anjos, né? Que vão separar o joio do trigo. O joio vai ser amarrado e vai ser queimado. Isto é, terá uma condenação eterna. Quando Jesus fala da condenação, ele sempre fala do fogo, né? O fogo eterno. E depois, o trigo vai para o meu celeiro, que é o céu. Essa é a interpretação correta. Então, quais são as ideias dessa parábola? Então, a primeira delas é que o mal existe, não podemos ficar de olhos vendados, nem sermos infantis, né? O mal existe, vários tipos de mal, em geral, a gente pode até pensar assim, pô, tem muito mal, né? Mas, assim, São José Maria falava que o grande mal, sempre é o pecado. Então, se você vai ver qualquer mal que está presente nos corações dos homens, né? Até do ponto de vista, assim, mais coletivo, né? Ou público, a gente sempre vê que o mal está dentro do coração de cada um. E esse mal tem um nome, é o pecado, né? E pode ser o pecado de avareza, pode ser o pecado de inveja, pode ser o pecado da vaidade, etc. Vários, né? Mas está aí a raiz de todo o mal, né? Então nós vemos a maldade. Primeiro Jesus deixa claro isso, que existe a maldade. Depois, em segundo lugar, diz que a maldade vai crescer junto com o bem, né? Isso que custa mais para nós. Então a maldade sempre vai estar presente, né? O demônio ele vai estar sempre tentando nos, de qualquer maneira, na nossa vida. E depois diz que no final dos tempos haverá então essa grande
separação. Então vamos pensar um pouquinho agora no mal, né? Se Deus permite o mal, se Deus permite uma tentação, é para algo bom. Por isso que nós aprendemos sempre na Sagrada Escritura, né? Com São Paulo principalmente. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então aqui São Paulo coloca tudo. Ele não coloca assim uma parte, 50%, né? Não, ele coloca tudo, quer dizer, 100%. Poxa, mas 100%, mas eu estou aqui com o mal. Eu estou aqui com meus pecados. Eu vejo o mal à minha volta, da minha família. Eu vejo que tem muita gente que quer o mal dos outros, né? A gente tem parentes que querem o mal dos outros, quer dizer, mas no fundo, é maldade do coração, maldade do pecado, né? Então, mesmo assim, diante da situação toda, Deus quer algo de você, e algo bom, né? Por exemplo, às vezes numa empresa, né, quando nós, sei lá, perdemos o trabalho, ou alguma coisa acontece conosco, né? E puxa, aquilo ali quebrou toda uma estrutura em casa, ou quebrou todo um planejamento, e ali aquele mal todo que me ocasionou, né? Então Deus permitiu esse mal para que você cresça. Então o mal, né, presente na nossa vida, que está no mundo como um todo, faz com que nós cresçamos. E é verdade. Quando uma pessoa é tentada, quando custa algo, nós crescemos muito mais. Não é uma vida fácil, né? Ganhamos muito mais virtudes. Por outro lado, também Jesus Cristo, por São Paulo, ele dizia uma frase que também nos ajuda muito. Ele dizia assim: aonde apareceu o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se nós temos à nossa volta muita maldade, muito joio, então nós vamos ter mais graça de Deus para superar essa tentação, né? Haverá uma ajuda de Deus maior, porque a graça de Deus, ela sempre vence o mal. A graça de Deus, ela é muito superior a qualquer tipo de maldade que possa acontecer ao lado da nossa vida, né? Então, quando nós vemos o mal, né, talvez, lógico, podemos até ficarmos um pouco escandalizados. Vamos supor que comentaram alguma coisa, nós ouvimos uma notícia que não é fake news, né? Uma notícia verdadeira, até quando faz referência à própria igreja, né? Infelizmente, também existe o mal, né? Não podemos fechar os olhos para isso. Existe o mal, às vezes, dentro do seio da igreja, né? E rezamos para que isso não se desenvolva e, lógico, sem dúvida nenhuma, né? Isso faz muito mal às almas, né? Mas nós sabemos que tudo isso, a graça de Deus vai superar com o passar do tempo, né? Isso nos dá muita paz, muita paz. Então existe esse grande mal que é o pecado. Eu acho que a gente vai vendo, até o próprio São José Maria falava-nos que esses problemas mundiais, né? Problemas de política econômica, macroeconômico, assim, tudo isso aí tem um nome, né? É a falta de santos no meio do mundo. Quer dizer, no fundo, há muito pecado por aí, né? Por isso que essas estruturas todas não funcionam direito, simplesmente por isso. Então nós temos que ver isso tudo, mas eu vou crescer, porque sou um bom trigo e vou me desenvolver cada vez mais, mesmo
diante da situação. Depois saber que no final, isso no final mesmo, na colheita, as pessoas que não se converteram e que fizeram mal, né, essas pessoas terão a sua condenação, né? Então isso realmente vai ocorrer. A gente, aqui na Terra talvez não vejamos a coisa terminada, mas depois veremos no final dos tempos. Eu queria aqui colocar mais o mal, além do pecado, o mal assim que está assolando a sociedade, que é a ignorância. A ignorância é um grande mal do mundo, que as pessoas não sabem das coisas, não conhecem a moralidade, né? Não conhecem os mandamentos, não conhecem o credo, não conhecem nada muitas vezes, né? Talvez nós mesmos, antes de iniciarmos aí o caminho na obra, né, nos explicavam as coisas, dizendo: nossa, mas é isso mesmo? Sim, mas é isso mesmo, né? Como certa vez, falando com uma pessoa, eu explicava, ele me perguntou sobre Judas, né? E daí eu explicava, olha, então Judas traiu Jesus, né? E depois teve um remorso muito grande e Judas se suicidou, né? E ele dizia assim: o senhor tem certeza? Não sabia nada, né? Não, sim, eu tenho certeza que suicidou, tá escrito na Sagrada Escritura, né? Então, de fato, muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas sabem muito pouco da doutrina da igreja, né? E isso causa um mal muito grande, né? Porque às vezes fazem umas atrapalhadas na vida. No campo da sexualidade, então, meu Deus, é uma confusão tremenda, né? E batem a cabeça nesse assunto todo, e depois são depressivas, depois querem se suicidar e depois perdem o sentido da vida. Ignorância. Quando você explica as coisas, tudo fica tão fácil, né? Veja, São João Crisóstomo é um dos padres da igreja, né? Os padres da igreja são uma série de santos, escritores, que foi ali até o século VIII, mais ou menos, né? Então, São João Crisóstomo dizia assim, na época dele era muito comum a corrida de cavalos, como hoje tem a corrida de Fórmula 1, né? Era a corrida de cavalos. Então, todo mundo gostava dos cavalos. E ele dizia assim, olha, tem muita gente por aí que sabe o nome do cavalo, a raça do cavalo, o tipo do cavalo, sabe o nome do cavaleiro, tudo, e não sabe dizer, né, quantas epístolas são de São Paulo. Está certo que ele perguntou aí já meio pós-graduação, viu? Porque são 14, né? Mas a gente podia dizer, olha, você sabe tudo, mas se eu perguntar para você quantos mandamentos são, você não sabe dizer. Ou pelo menos diga um dos mandamentos, a pessoa não sabe dizer. Por quê? Porque a ignorância é muito forte. Então isso é um grande mal. Já imaginaram se nós tivéssemos, né? Se nós tivéssemos uma grande quantidade de católicos com boa formação, e se esses católicos vivessem, né, vivessem a essa formação toda, que maravilha, né? Nós iríamos mudar o mundo, como estamos mudando o mundo, né? Nós todos aqui estamos mudando o mundo pela nossa formação, né? Pelo nosso bom conhecimento, né? Então, com esta parábola, Deus nos mostra o mal, mostra a grandiosidade do bem, que somos nós. Temos a certeza de que a graça vai vencer, de que o conhecimento, a ciência cristã vai superar a deficiência, né, das pessoas. E também nós queremos afogar o mal em abundância de bem. Então esse é o nosso caminho, mais do que talvez querer cortar já o mal, né? Vamos pensar assim, não, eu vou
superar o mal com o meu bem, né? E assim nós seremos vitoriosos. Então que Nossa Senhora sempre nos ilumine, né? Nos ajude muito nessa batalha para sermos muito fiéis aos planos de Deus, que Nossa Senhora nos proteja, né? O mal existe, né? Quanto mais tentados, mais graça, mais lutaremos. Então que Nossa Senhora, através das suas mãos, possa nos conceder a graça de Deus para que sejamos sempre vitoriosos diante do mal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.